Então, quando a gente entende que nós somos co-criadores, que nós podemos mudar a nossa realidade através dos pensamentos e sentimentos, a gente dá um novo passo. A gente precisa, então, fazer uma reprogramação mental. Porque o que, que acontece? Tudo aquilo que a gente aprendeu na infância, especialmente aos 7 anos de idade, e aí eu te provoco que tu faça uma retrospectiva de como é que foi até os 7 anos de idade, onde o teu pai era vivo e tu vivia um ambiente de alta violência. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, especialmente até os 7 anos de idade, quando o nosso subconsciente fica exposto até os 7 anos de idade. Nós estamos em onda teta até os 7 anos de idade. Então, tudo que a gente vê, todas as nossas experiências, tudo que a gente falam pra gente, tudo que nos ensinam, todos os exemplos que a gente vê, é o que vai ficar registrado na nossa biblioteca mental. Então, quando a gente ficar adulto, o nosso parâmetro de realidade é aquilo que a gente aprendeu na infância. Faz sentido? Então, o que, que acontece? Se a gente aprende agora, despertando a consciência, que nós somos co-criadores da nossa realidade, que através do pensamento e o sentimento a gente consegue, sim, mudar a nossa realidade, então a gente precisa passar por um processo de reprogramação mental. A gente precisa entender como é que funciona a mente. A gente precisa desaprender aquilo que não nos serve mais e que compromete a nossa realidade atual. E precisamos reaprender a acreditar numa outra verdade que vai mudar a nossa vida e a nossa realidade externa. Então, para fazer esse processo de desaprender o que tu aprendeu numa vida inteira e reaprender tudo aquilo que te interessa para mudar a tua realidade, é difícil, é um caminho longo. Acontece que a gente não consegue fazer, é muito difícil a gente fazer uma reprogramação mental sem antes curar as feridas do passado. Faz sentido? Então, se tu não precisa primeiro entender e olhar para trás, olhar para aquela situação em que tu viveu durante a tua infância, a tua adolescência, compreender aquilo tudo, aceitar aquilo, fazer um processo de cura daquelas feridas. Para depois que tu fizer um processo de cura daquelas feridas, a gente passa a aceitar a nossa história. Depois que a gente começa a aceitar a nossa história, então a gente dá um novo passo, que é o passo da reprogramação mental, que é desaprender e entender que aquilo que a gente aprendeu era a verdade da minha mãe, era a verdade da minha avó, era a verdade do meu pai, mas não é a minha verdade. A minha verdade é diferente. Um exemplo básico, vamos usar o exemplo de relacionamento. Vamos supor, tá? É só uma metáfora. Vamos supor que tu passou a vida inteira, desde a infância e adolescência, ouvindo dos teus pais que relacionamento não dava certo. É lógico que tu vai crescer um adulto acreditando que relacionamentos não dá certo, que homem não presta e que relacionamento nenhum dá certo. Logo, por mais que tu queira um relacionamento saudável, tu não vai conseguir. Porque os 5% da tua mente, que é a mente consciente, deseja um relacionamento saudável. Porém, os 95% que está no teu subconsciente, e que é o que tu acredita de verdade, é aquilo que tu aprendeu da mãe, do pai, da avó, que relacionamento não dá certo. Logo, por mais que eu queira um relacionamento legal, eu não vou ter, porque no meu subconsciente eu não acredito. E é aí que entra o processo da reprogramação mental. Se eu entendo que a mente é um computador e que está programado na minha mente o que os meus pais me ensinaram que relacionamento não dá certo, eu tenho que desmanchar e entender que aquilo era a verdade deles, porém não é a minha, e eu tenho que mergulhar no meu subconsciente uma nova verdade de que sim, um relacionamento dá certo, é possível e eu vou ter e eu já tenho um relacionamento certo. E é dessa forma que a gente trabalha a reprogramação mental. Mas, eu repito, para a gente fazer esse processo de reprogramação mental, entender como é que funciona a mente, entender que a relacionamento não dava certo era para os meus pais e que eles me ensinaram, e que eu vou desmanchar essa crença e criar uma nova crença de que relacionamento dá certo, eu preciso curar as feridas do passado.
E é por isso que é tão importante a gente aceitar a nossa história e curar tudo aquilo que ficou, que nos provoca sofrimento até hoje, que são histórias lá de trás, entende? E aí eu trabalho muito com a terapia da escrita para trabalhar esse processo de curar as feridas e de fazer um novo entendimento sobre aquilo que nos aconteceu.